Bom dia, pessoal. Vamos iniciar mais um vídeo aqui no canal O Tabuleiro. E hoje, como não podia ser diferente, vamos falar da guerra entre Estados Unidos e Israel contra o Irã. É uma situação que a gente já vem falando há bastante tempo aqui no canal, em outros canais também que eu tenho. E era inevitável, né? É um choque de interesses muito grandes, e tanto de Israel quanto dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos têm, né, como seu plano, né, de 50 anos e para frente, vamos dizer assim, é um termo que é usado muito na China, mas existe sim, né, um alinhamento, um direcionamento do Pentágono olhando para a China como seu principal inimigo no médio prazo. E isso não é novidade, é uma coisa já amplamente difundida, só que o grande ponto é como atingir a China. E jogos de guerra, coisas muito avançadas, colocam, né, a China, quando combatendo em conjunto com Rússia, Irã, Coreia do Norte e outros players ali daquela região, contra os Estados Unidos, a China é vitoriosa nos jogos de guerra. Porém, né, os Estados Unidos, né, está fazendo uma estratégia de cortar esses braços, essas possíveis ajudas que a China poderia ter num eventual combate aberto com os Estados Unidos. Então, a gente olha para o Irã, a gente olha para a Venezuela, a gente está olhando também para a Rússia, mas a Rússia é muito mais interessante os Estados Unidos trazer como futuro aliado do que propriamente destruir a Rússia. Então, esse eu acho que é um jogo muito complexo que está sendo jogado, e esse movimento do Irã já era esperado por dois vieses, né? O viés dos Estados Unidos, que é o viés realmente de afetar um aliado chinês importante para o futuro, e pelo viés de Israel, né, que visa, né, dominar ali o grande Oriente Médio, o grande Israel, que é realmente um pedaço de território muito importante, religiosamente, politicamente, geopoliticamente. Então, há sim esse interesse conjunto de ambos os países de conseguirem, né, esse domínio naquela região. Então, nesse caso aí, a gente vê que estava arquitetado, já é uma coisa que a gente vem falando há bastante tempo, e a teoria dos jogos, né, toda essa dinâmica entre os interesses realmente culminaria numa eventual ação dos Estados Unidos e de Israel lá no Irã. Agora, o que que há uma incógnita, mas com alto grau, alta probabilidade de que aconteça? Se os Estados Unidos e Israel entrarão por terra no Irã ou não, né? Isso é ainda é uma incógnita, isso não tem uma clareza, mas os incentivos, apesar, digamos assim, de serem contraditórios, porque não seria produtivo para os Estados Unidos e para Israel fazerem uma incursão terrestre, mas o incentivo ali de uma tomada de poder, de uma mudança de regime, provavelmente exigirá, né, essa ação aí terrestre, o que vai ser realmente um outro patamar desse conflito. Então, notem, né, que são as camadas, as nuances. E a principal, né, o principal ponto que trazem aí é a questão do petróleo, que realmente seria catastrófico, que se tivesse um fechamento do Estreito de Hormuz, o petróleo dispararia. E eu trago aqui algumas informações, até vou botar na tela aqui, né? Normalmente eu não trago tantas informações na tela, mas acho que é importante. Hoje, passam pelo Estreito de Hormuz 21 milhões de barris por dia, tá? Sendo que desses aqui fica bem nítido que o Irã, ele produz apenas dos 2,130 mil, 2 milhões e 130 mil barris, tá? Se comparado com a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e até com o próprio Kuwait, é menos do que isso. Bahrein, inclusive, produz mais. Então, desculpa, Bahrein não, Iraque, inclusive, produz mais barris e despacho. O Iraque precisa muito do Estreito de Hormuz, porque é praticamente o único caminho que ele tem para enviar o seu petróleo para a Ásia. Então, se a gente for considerar esse volume, né, 21 milhões de barris por dia, sendo que desses 76% vai para a Ásia, 7% para os Estados Unidos, mesmo tendo, né, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, que são muito aliados dos Estados Unidos, e 9% para a Europa. Se a gente considerar, né, até acho muito bom esse post do Daniel Lacalle, ele fala que o Irã nunca conseguiu fechar o Estreito de Hormuz e provavelmente não fechará, porque isso afeta, né, cerca de 80% do fornecimento aí marítimo para a China. Então, o maior parceiro comercial do Irã. Então, esses outros países, aqui a gente olha aqui, 76% vai para a Ásia,
não tem interesse. Se o Irã fechar o Estreito de Hormuz, ele vai estar afetando diretamente a China, que é o principal interessado aí nesse tráfego marítimo do Estreito de Hormuz. Então, por isso, né, na teoria dos jogos também, a gente colocando os incentivos em perspectiva, dificilmente o Irã vai fazer um fechamento total, vai ameaçar, né, os cargueiros, a grande maioria deles a serviço da China. Então, provavelmente isso não acontecerá. E aí, um outro ponto que difere muito esse momento atual, e os Estados Unidos se preparou muito para isso, é que hoje os Estados Unidos ele é autossuficiente em petróleo e tem, né, uma grande produção, é o maior produtor de petróleo do mundo. E se a gente considerar, né, a China também nesse cenário, a própria China tem muitas opções de fornecimento. Porque se a gente considerar que o gráfico aqui e a visão do mapa do Estreito de Hormuz é importante? Sim. Catar, Bahrein, todos eles dependem muito desse estreito para despachar. O Kuwait, basicamente é Iraque, Kuwait, Bahrein, Catar e Emirados Árabes Unidos que dependem do Estreito de Hormuz para fazer o despacho aí da sua produção. Porém, existem rotas por Omã e, né, pelo outro lado aqui, olhando pro outro estreito. Então assim, não é uma coisa tão crítica, porque ele tem, né, uma vazão aí por outros lados. Então, mesmo a China teria outras opções de fornecimento. E se a gente considerar que é o OPEP+, né, que é hoje o cartel ali, que dá para se dizer, de fornecimento de petróleo do Golfo, lá do Golfo Arábico, e mais a Rússia, a gente consegue olhar aí que a produção pode ser amplamente aumentada em questões de dias. Então, se acaso houver esse bloqueio, né, a gente pode esperar aí rapidamente um aumento de produção no Golfo Pérsico. Então, no Golfo Pérsico, desculpa, no Golfo Arábico, né? Então, a OPEP pode, né, aumentar e suprir essas exportações de 1,4 milhões de barris por parte dos iranianos muito rapidamente. Então, nesse sentido aí, eu vejo que essa guerra ela é sim muito complicada. Os efeitos de médio prazo são ainda totalmente imprevisíveis, até porque a gente brinca, né, que as guerras começam, a gente sabe exatamente como, mas a gente não tem como prever como elas vão terminar. Então, essa guerra ainda vai longe, há uma probabilidade grande de escalada e a gente não sabe, né, exatamente como. Porém, o petróleo, apesar de ter subido já na segunda-feira aí cerca de 7% nos mercados futuros, ainda há um impacto limitado. Óbvio que tem um impacto, mas a perspectiva de suprimento aí de outros países em relação ao petróleo ela é muito tranquila, não é uma questão crítica. Assim como a Venezuela, né, no início do ano, falou-se, nossa, agora vai aumentar a produção, vai cair o preço do petróleo. Não teve impacto praticamente nenhum, porque é um processo longo, não é do dia para a noite que as coisas vão acontecer e o mercado vai se autorregulando também. Então, essa mensagem que eu queria trazer para vocês, que apesar do grau de complexidade ser extremamente alto, ainda, né, não é um cenário catastrófico, ainda não é um cenário de disparada de preço do petróleo, sem freios, algo nesse sentido. Tá, pessoal? Agradeço demais quem ficou até o final aí da call. Quem gostou, curte, compartilha, comenta e vamos para o próximo vídeo em breve.